As noites no expresso da meia-noite costumam ser a coisa mais mundana do mundo. A gente olha para o telemóvel, evita o contato visual, conta as paragens, mas quando a Sofia se deixou cair no único lugar vago do último comboio, não fazia ideia de quem estava ao seu lado. Um homem com uma cicatriz irregular que lhe descia pelo maxilar. Um homem rodeado por um silêncio súbito e sufocante. Toda a gente no comboio percebeu a verdade. Ela tinha acabado de se sentar ao lado do homem mais perigoso da cidade. A chuva batia nas janelas sujas da estação do centro, embaçando os candeeiros amarelos da rua em riscos baços de ouro. Sofia estava na plataforma de betão, mudando o peso de um pé para o outro. Ambos lhe doíam. 14 horas a carregar travessas, a desviar-me de mãos bêbadas e a sorrir até as bochechas ficarem com cãibras, tinham-lhe deixado um cansaço que lhe chegava aos ossos, quase ao ponto da náusea. Ela só queria sentar-se. Era o máximo da sua ambição para aquela noite. Sentar-se, tirar os sapatos e dormir durante os 40 minutos de viagem de volta ao seu pequeno apartamento nos subúrbios. O comboio da meia-noite rugiu para a estação, os travões a chiar num tom que fez Sofia encolher-se. As portas deslizaram para se abrirem com um silvo mecânico. Um sopro de ar úmido e metálico saiu, com cheiro a ozono e lã molhada. Sofia entrou, sacudindo a água do seu guarda-chuva barato. O vagão estava cheio, não a abarrotar, mas todos os assentos estavam ocupados por trabalhadores do turno da noite, estudantes universitários exaustos e pessoas que pareciam estar a fugir de más decisões. Sofia agarrou-se a um poste de aço, resignada a ficar de pé. Fechou os olhos por um segundo, deixando o suave balanço do comboio a acelerar e embalar os seus músculos cansados. Então, viu-o. Perto do meio do vagão, encostado à janela, havia um lugar vazio. Sofia piscou os olhos, assumindo que era um truque da iluminação fluorescente. Numa cidade onde as pessoas empurrariam uma avó por um lugar para descansar, um lugar vazio era uma anomalia estatística. Olhou mais atentamente. Não estava totalmente vazio. Um homem ocupava o lugar da janela, deixando o lugar do corredor perfeitamente, lindamente vago. Ela não hesitou. Sofia avançou pelo corredor, os seus tênis gastos fazendo um leve barulho no linóleo. Enquanto caminhava, não notou a estranha geometria do vagão. Não notou que os passageiros que estavam de pé por perto estavam pressionados desajeitadamente contra as portas opostas, evitando ativamente o corredor central. Estava totalmente focada na almofada de vinil azul. "Com licença", murmurou ela, sem realmente olhar para o homem, enquanto se sentava no espaço vago. Largou a sua pesada mala de lona entre os pés e soltou um longo suspiro de alívio. A pressão nos seus calcanhares aliviou. Parecia o paraíso absoluto. Recostou a cabeça contra a divisória de vidro e fechou os olhos. Levou exatamente 3 paragens para perceber que algo estava errado. Normalmente, o comboio da noite era uma sinfonia de ruídos de baixo nível, auscultadores a estalar, conversas abafadas, o sussurro de jornais, uma tosse ocasional. Agora, não havia nada. Sofia abriu os olhos. O silêncio era pesado, antinatural. Não era o silêncio pacífico de um vagão a dormir. Era um silêncio tenso e vibrante. O tipo de silêncio que precede um grito. Olhou em volta. Os passageiros do outro lado do corredor estavam a olhar fixamente para o chão, as suas posturas rígidas. Uma jovem a poucos metros de distância estava a agarrar o telemóvel com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Mas o ecrã estava escuro. Ninguém falava. Ninguém se movia. Franzindo o sobrolho, Sofia virou a cabeça ligeiramente para a esquerda. O homem sentado ao seu lado estava perfeitamente imóvel. Era grande, de ombros largos, e vestia um fato cinzento feito à medida que gritava, feito por medida. Nesta zona, neste comboio, ele destacava-se como um diamante numa montanha de lixo. As suas mãos repousavam nas coxas. Dedos longos, um anel de prata pesado no indicador direito. Cicatrizes nos nós dos dedos. Sofia deixou o olhar subir. Uma camisa preta impecável desabotoada no colarinho, uma mandíbula forte e afiada, e uma cicatriz. Começava mesmo abaixo da sua orelha esquerda, descia agressivamente pelo pescoço
e desaparecia por baixo do colarinho. Era grossa, branca e irregular. Um vestígio de uma lâmina destinada a matar. Ele olhava em frente. O seu perfil era rigidamente bonito, mas frio. Granito e gelo. Ela mexeu-se desconfortavelmente. Será que me sentei numa secção reservada? Pensou ela cinicamente. Num metro público? Foi então que notou os homens nas extremidades do vagão. 2 junto às portas da frente, 2 junto às traseiras. Não eram passageiros. Usavam casacos escuros, parados com a postura relaxada e equilibrada de predadores. Os seus olhos varriam o vagão, parando em quem quer que se mexesse. Um dos homens junto à porta da frente apanhou Sofia a olhar. Ele não franziu o sobrolho. Não foi buscar uma arma. Apenas inclinou a cabeça, os seus olhos a apertarem-se numa pergunta silenciosa e aterradora. Tens vontade de morrer? Sofia compreendeu de repente o silêncio. Este homem ao seu lado não tinha comprado um bilhete. Ele tinha comprado o silêncio de todo o vagão. O lugar vazio não tinha sido um golpe de sorte. Tinha sido um perímetro. Uma linha de fronteira que todas as outras pessoas naquele comboio tinham instintivamente sabido não cruzar. Todas, exceto ela. O pânico é uma coisa engraçada. Por um momento, o coração de Sofia bateu contra as costelas como um pássaro enjaulado. O seu instinto gritava-lhe para se levantar, murmurar um pedido de desculpas e correr para o vagão seguinte. Mas enquanto a adrenalina subia, colidiu com 14 horas de exaustão, 2 turnos duplos e uma prestação de renda iminente. Ela estava cansada. Estava incrivelmente cansada. Sofia olhou do guarda-costas para o homem cicatrizado. Ele ainda não tinha reconhecido a sua presença. Se ele me quisesse morta por me sentar aqui, provavelmente já estaria morta, racionalizou ela, o seu cinismo a sobrepor-se aos instintos de sobrevivência. E os meus pés doem demasiado para ficar de pé. Lentamente, deliberadamente, Sofia quebrou a regra tácita do vagão. Desfez os braços, enfiou a mão na mala e tirou um livro de bolso barato. Abriu-o, recostou-se no assento de vinil e começou a ler. Ao seu lado, o estranho cicatrizado finalmente moveu-se. Não virou a cabeça, mas o seu olhar escuro e pesado deslizou para o lado, pousando nela. Sofia não levantou os olhos, mas sentiu o peso daquele olhar. Parecia estar demasiado perto de uma fogueira a arder. As luzes fluorescentes zumbiam lá em cima. O único som que acompanhava o bater rítmico dos carris do comboio. Devlin Murphy raramente andava de transportes públicos. Na verdade, nunca o fazia. Aquela noite foi uma exceção, um desvio necessário para se livrar de um carro que o tinha seguido desde a zona dos cais. Os seus homens tinham garantido o vagão em segundos, projetando uma aura de violência casual que fez os civis fugirem para as bordas. Ele estava habituado ao medo. Era a moeda com que negociava, a atmosfera que respirava. As pessoas encolhiam-se dele, baixavam os olhos, suavizavam a voz e tornavam-se pequenas. A cicatriz no seu pescoço era um outdoor a anunciar exatamente do que ele era capaz de sobreviver e infligir. Por isso, quando a mulher exausta de casaco molhado marchou diretamente pelo seu perímetro invisível e deixou-se cair no assento ao seu lado, Devlin assumiu que era um atentado. A sua mão apertou o punho da Sig Sauer compacta que trazia na funda por baixo do casaco. Os seus guardas nas portas tinham se tensionado, à espera do seu sinal para intervir. Mas Devlin tinha-os contido com uma microexpressão. Queria vê-la a jogar. Exceto que não houve jogo. Ela simplesmente sentou-se, suspirou como se o peso do mundo estivesse sobre os seus ombros e fechou os olhos. Agora estava a ler um livro de bolso batido. Devlin observou-a perifericamente. Não trazia arma. A sua mala de lona tinha a forma distinta de um recipiente de Tupperware e um guarda-chuva. O seu casaco era barato, com as mangas a desfiarem-se. Cheirava a perfume barato de baunilha, comida frita e chuva. Não era uma assassina. Era apenas uma civil que tinha perdido completamente o memo. Mas o que o fascinava não era a sua ignorância inicial, era a sua percepção. Sentiu o exato momento em que o seu corpo ficou rígido. Sabia que ela tinha visto os seus homens, visto a cicatriz, sentido o terror a emanar dos outros passageiros.
Ela tinha feito as contas. E, no entanto, não se tinha mexido. Tinha escolhido ficar sentada. Devlin encontrou-se, pela primeira vez em anos, ligeiramente divertido. O comboio chocalhou sobre uma junção, balançando violentamente. O ombro de Sofia roçou o seu bíceps. Ela estremeceu, afastando-se instantaneamente, os seus olhos a focarem-se no seu perfil. "Desculpa", sussurrou ela. A sua voz estava rouca, misturada com fadiga. Devlin não disse que estava tudo bem. Não disse nada. Apenas virou lentamente a cabeça para olhar completamente. De perto, os seus olhos eram um cinzento surpreendentemente frio. Despiram-na, catalogando todos os detalhes. As olheiras debaixo dos seus olhos, a teimosia da sua mandíbula, o ligeiro tremor nos seus dedos enquanto agarrava o livro. "Devia sair daqui", disse Devlin. A sua voz era um barítono baixo e rouco que mal se ouvia por cima do barulho dos carris. Não era uma ameaça, era uma afirmação de facto. Sofia engoliu em seco. A parte racional do seu cérebro gritava-lhe para obedecer, mas a pura arrogância do comando acendeu uma faísca de irritação no seu peito. Estava cansada de homens ricos e privilegiados a dizerem-lhe o que fazer. "Os meus pés doem", respondeu Sofia, o seu tom notavelmente plano dadas as circunstâncias. A sobrancelha esquerda de Devlin arqueou-se. "Desculpa? Os meus pés doem", repetiu ela, apontando vagamente para baixo. "Tenho estado de pé durante 14 horas. Se quiseres esta fila toda para ti, devias ter comprado 2 bilhetes. Caso contrário, fico aqui até a minha paragem." O silêncio na área imediata pareceu engrossar. O guarda mais próximo mudou o peso, a mão a flutuar em direção à lapela. Devlin levantou um dedo e o guarda congelou. Devlin voltou a olhar para Sofia. Ela estava aterrorizada. Ele podia ver o seu pulso a bater rapidamente na base da sua garganta, mas ela estava a manter a sua posição. Uma bizarra mistura de terror absoluto e exaustão completa. "Corajosa", murmurou Devlin, voltando o olhar para a janela. "Ou estúpida. Só cansada", resmungou Sofia, voltando os olhos para o seu livro. As palavras na página eram um borrão. Ela não estava a ler. Estava a concentrar-se ativamente em respirar, inalando o cheiro do seu caro perfume de cedro misturado com algo frio e metálico. Viajaram em silêncio por mais 10 minutos. O comboio passou por uma série de estações abandonadas. Os pilares de betão escuro passavam como luzes estroboscópicas. Sofia começou a relaxar ligeiramente. O perigo imediato parecia ter passado. O homem ao seu lado estava completamente imóvel. Uma estátua esculpida em lã, feita à medida e ameaça. Recostou a cabeça contra o vidro novamente, deixando o ritmo do comboio embalá-la. Então, as luzes piscaram. Era uma coisa pequena, apenas uma breve queda de voltagem. Mas Sofia sentiu o homem ao seu lado ficar instantaneamente tenso. O ar à sua volta mudou, transformando-se de intimidação passiva para agressão ativa e enrolada. Ele inclinou-se ligeiramente para a frente, a mão escorregando para dentro do casaco. Sofia olhou para ele, confusa. "O que é?" "Cala-te e baixa-te", ordenou Devlin. Antes que ela pudesse processar o comando, o comboio travou bruscamente. A desaceleração foi brutal. Os passageiros foram atirados para a frente, gritando enquanto caíam no chão. Sofia voou para a frente, o seu livro a saltar das suas mãos. Antes que o seu rosto pudesse bater na parte de trás de plástico do assento à frente, um braço pesado e inflexível prendeu-se-lhe ao peito, puxando-a para trás. Devlin empurrou-a com força em direção ao chão, pressionando-a entre os assentos. "Mantenha a cabeça baixa", ordenou ele, a sua voz desprovida de pânico, puramente tática. O comboio rangeu até uma paragem violenta e trêmula, no meio de um túnel escuro. As luzes de emergência clicaram, lançando o vagão numa luz vermelha doentia e fraca. Durante 3 segundos agonizantes, não houve nada além do som de pessoas a gemer e a chorar. Então, o vidro das portas do vagão estilhaçou para dentro. O metal gemeu enquanto botas pesadas atravessavam os cacos de vidro restantes. Sofia estava enroscada no chão pegajoso, as mãos a taparem os ouvidos.
Não conseguia ver nada além do couro arranhado dos caros sapatos de Devlin e do linóleo sujo. O som de tiros num espaço fechado não se parece em nada com os filmes. Não é um bang limpo. É um rugido ensurdecedor e concussivo que faz os dentes vibrarem no crânio e desorienta o cérebro. Os primeiros tiros soaram da parte de trás do vagão. Sofia gritou, fechando os olhos com força, enquanto os estouros ensurdecedores ecoavam por cima da sua cabeça. O cheiro a enxofre e cobre encheu instantaneamente o ar, sufocante e acre. "Cobre à frente!" gritou alguém. Não foi Devlin. A voz era crua, frenética. Devlin estava de pé, usando a parte de trás de plástico do assento como cobertura parcial. Sofia observou em horror paralisado, enquanto ele puxava suavemente a pistola do casaco. Os seus movimentos eram aterradoramente precisos. Não havia hesitação, nem energia desperdiçada. Levantou a arma, apontou e disparou 2 vezes. Um baque pesado soou no corredor. Alguém gorgolejou. Civis gritavam, rastejavam por baixo dos assentos, imploravam pelas suas vidas. Sofia tentou pressionar-se mais contra o chão, sentindo uma umidade a infiltrar-se no joelho das suas calças. Não olhou para ver o que era. Sabia. "Murphy!" gritou uma voz da frente do vagão. "Acabou. Eles venderam-te." Devlin não respondeu. Abaixou-se em posição de agachamento ao lado de Sofia, ajetando perfeitamente um carregador vazio e batendo um carregador novo no punho da sua arma. A sua respiração estava notavelmente calma. Olhou para ela. "Estás ferida?" perguntou ele, o seu tom enérgico. Sofia só conseguia abanar a cabeça, a mandíbula travada de terror. "Mantém-te baixa", comandou ele. Virou-se para a beira do assento, disparando 3 tiros rápidos pelo corredor. Madeira e plástico estilhaçaram-se por cima, cobrindo Sofia com detritos, enquanto o fogo de retorno rasgava o topo do assento. "Empurra! Empurra!" gritaram os atacantes invisíveis. Eram pelo menos 4. Sofia podia ouvir as suas botas pesadas a avançar, a esmagar os vidros partidos e os invólucros de balas. Os homens de Devlin estavam mortos ou encurralados. Era apenas ele. Devlin agarrou Sofia pela gola do casaco e arrastou-a para trás, puxando-a para trás da divisória de aço mais espessa, perto das portas do comboio. Ela arrastou-se freneticamente, tentando ajudá-lo a movê-la, as unhas a rasparem no chão. "Quem são eles?" soluçou ela, o pânico finalmente a romper o choque. "Pessoas que me querem morta", respondeu Devlin friamente, a verificar a sua câmara. Infelizmente para eles, estão impacientes. Ele não esperou que avançassem. Devlin saiu da cobertura da divisória de aço. Sofia observou-o a caminhar diretamente para a linha de fogo. Era suicídio, mas ele não disparava a esmo. Disparou uma vez, deu um passo, disparou novamente. 2 baques pesados atingiram o chão. Os atacantes restantes entraram em pânico, os seus tiros a tornarem-se selvagens, a estilhaçar janelas e a roer os painéis do teto. Devlin fechou a distância. A violência foi súbita, brutal e inteiramente física. Sofia ouviu o estalo doentio de osso, um suspiro molhado e um último tiro abafado. Então, silêncio. O zumbido nos ouvidos de Sofia era intenso. As luzes de emergência vermelhas piscavam, lançando longas sombras sangrentas pelo vagão. O ar estava espesso de fumo. Lentamente, ela levantou-se com os cotovelos. Devlin estava parado na extremidade do vagão, rodeado de corpos em equipamento tático. Estava a limpar uma mancha de sangue da bochecha com as costas da mão. O peito dele arfava ligeiramente, mas o seu rosto permanecia uma máscara de pedra fria. Olhou para os homens que acabara de matar. Depois passou por cima deles, a caminhar de volta pelo corredor em direção a Sofia. Ela arrastou-se para trás até as costas baterem na parede de aço. Era isto. Ela tinha visto o seu rosto. Tinha-o visto matar. A parte cínica do seu cérebro sussurrava que ninguém sai com uma testemunha. Devlin parou à sua frente. Olhou para baixo, a luz vermelha a captar a linha branca irregular da sua cicatriz. "Levanta-te", disse ele. Sofia abanou a cabeça, lágrimas finalmente a transbordarem pelos cílios. "Por favor", sussurrou ela. "Eu não vi nada. Não sei quem és."
Só queria ir para casa. A expressão de Devlin não suavizou. Ele esticou-se, agarrando-a pelo bíceps, e puxou-a para cima com uma facilidade aterradora. Ela tropeçou contra o seu peito, cheirando a pólvora fresca nas suas roupas. Sabem que estava sentada ao meu lado, disse Devlin, a sua voz plana. Os homens de Lucian são rigorosos. Vão rever as câmaras da estação. Vão ver-nos a falar. Vão assumir que pertences a mim. Não pertenço a ninguém, gritou Sofia, tentando arrancar o braço. A sua mão era como ferro. Agora pertences, declarou Devlin. Não esperou que ela discutisse. Arrancou-a em direção às portas estilhaçadas do vagão do comboio. A vasta escuridão úmida do túnel de metro estendia-se à sua frente, um vazio negro por baixo da cidade. Para onde vamos? Ofegou Sofia, tropeçando nos detritos enquanto ele a forçava para a frente. Devlin saiu para o túnel escuro, puxando-a com ele para as sombras. Para te manter viva, tenta acompanhar. Cascalho estalou debaixo dos tênis baratos de Sofia, o som a ecoar demasiado alto na escuridão cavernosa. O túnel do metro era um ambiente hostil, com um forte cheiro a esgoto bruto, ferro enferrujado e o cheiro acre de ozono. Luzes de emergência, espaçadas a 50 jardas de distância, lançavam piscinas amareladas e doentias no betão úmido. Entre essas luzes, jazia a escuridão total. O passo de Devlin era brutal. Ele não corria, mas os seus passos longos e deliberados forçavam Sofia a uma meia corrida cambaleante, apenas para evitar a tensão na sua mão que ele mantinha no seu pulso. A mão dele parecia uma algema. Os seus pulmões ardiam. As 14 horas de trabalho como empregada de mesa já a tinham drenado e o pico de adrenalina do tiroteio estava a desaparecer rapidamente, deixando uma fraqueza oca e nauseante. Preciso de... ofegou Sofia, o seu pé a prender-se a um cabo grosso e emborrachado que corria ao longo dos carris. Ela inclinou-se para a frente. Devlin não a deixou cair. Puxou para cima, travando o seu impulso com um solavanco que lhe puxou a articulação do ombro. Não ofereceu uma palavra de conforto. Apenas a manteve de pé por 2 segundos, deixando-a recuperar o equilíbrio, e depois retomou a marcha. Silêncio! Murmurou ele. A sua voz mal uma vibração no ar pesado. O som propaga-se aqui embaixo. Sofia engoliu o soluço que ameaçava rasgar-lhe a garganta. Concentrou-se nas costas do seu fato cinzento estragado. Estava coberto de gesso e manchado com manchas mais escuras e molhadas. Movia-se com uma graça predatória que parecia totalmente incompatível com a sua massa. A cada poucas dezenas de metros, a sua cabeça virava-se para uma passagem lateral ou um nicho de manutenção, a mão livre, pairando perto da arma que trazia na anca. Caminharam durante o que pareceu 1 hora, embora o sentido de tempo de Sofia estivesse completamente estilhaçado. O túnel começou a inclinar-se, o ar a ficar marginalmente mais fresco. Acima deles, o fraco zumbido rítmico do tráfego da cidade vibrava através do teto. Onde estamos? Sussurrou ela. Debaixo do distrito têxtil, respondeu Devlin, sem olhar para trás. Quase lá fora. Parou abruptamente perto de uma escada de manutenção aparafusada à parede de betão suja de limo. Os degraus desapareciam para cima num poço vertical estreito. Devlin soltou-lhe o pulso. Sofia esfregou imediatamente a pele, sentindo o leve calor residual da sua mão. Sobe, ordenou ele, apontando para o ferro enferrujado. Sofia olhou para a escada, depois para suas mãos trêmulas. Não consigo. Os meus braços estão a tremer demasiado. Devlin aproximou-se. Na luz fraca, os seus olhos cinzentos estavam completamente desprovidos de simpatia. Os homens naquele comboio eram uma equipa de avançada. Limpadores vão chegar àquele vagão agora mesmo. Quando perceberem que não estou morto, vão varrer estes túneis. Se te encontrarem, não vão fazer perguntas. Vão dar-te um tiro só por estares no campo de visão deles. Por isso, sobe. Não era uma ameaça dele. Era uma recitação fria de factos. Sofia agarrou o primeiro degrau. O metal estava gelado e coberto de décadas de graxa. Puxou-se para cima, os seus músculos a gritarem em protesto. Concentrou-se em nada mais senão no próximo degrau e no próximo, subindo para a escuridão claustrofóbica do poço. Abaixo dela,
Devlin subiu em silêncio absoluto, uma sombra pesada a guardar as suas costas. A cabeça dela bateu numa grade de ferro sólida. Ela engasgou-se, congelando. Empurra para cima, a voz de Devlin flutuou debaixo dela. É pesado. Usa os teus ombros. Sofia apoiou os pés num degrau, cunhou o ombro contra a grade e empurrou. Não se moveu. O pânico voltou a surgir. Empurrou mais forte, rangendo os dentes até sentir gosto a cobre. Com um raspar áspero de metal em betão, a grade levantou-se. Ar frio e úmido entrou. Ela arrastou-se por cima da borda, raspando os joelhos no pavimento, e desabou de lado. Estavam num beco estreito e atulhado de lixo. A chuva ainda caía numa névoa fina. Devlin içou-se para fora do poço um segundo depois. Não parou para respirar. Agarrou a grade de ferro pesada e deslizou-a de volta para o lugar com um clique definitivo, chutando uma pilha de cartão encharcado por cima para obscurecer as bordas. "Levanta-te", disse ele, a varrer o beco. Sofia empurrou-se para uma posição sentada, apoiando as costas contra uma parede de tijolo. "Disseste que só tínhamos de sair do túnel." "Disse que estávamos quase fora", corrigiu Devlin, a ajustar o casaco. Tirou um telemóvel discreto, digitando uma mensagem rápida. "Estamos totalmente expostos aqui fora. 5 quarteirões. Consegues andar?" Sofia olhou para ele. As luzes da rua da avenida principal irrompiam no beco, iluminando seu rosto. A cicatriz branca irregular no pescoço destacava-se nitidamente na sua pele. Ele não parecia cansado, não parecia assustado, parecia apenas irritado com o inconveniente. A raiva, súbita e quente, finalmente cortou a exaustão de Sofia. "Tenho escolha", soltou ela, a voz a tremer com uma mistura de fúria e medo. "Porque tu arrastaste-me para um tiroteio, raptaste-me de um túnel de metro e disseste-me que pertenço a ti. Se eu disser que não consigo andar, o que vais fazer? Dar-me um tiro?" Devlin parou, a guardar o telemóvel. Olhou para ela, a sua expressão ilegível. Por um longo momento, o único som foi o som distante de sirenes da polícia a dirigir-se para a estação de comboios. "Se eu te quisesse morta, teria deixado-te no vagão", disse Devlin secamente. "Eu não mato civis, mas Lucian Bell mata. Ele queima tudo o que toca. Sentaste-te no meu perímetro. Os homens dele viram. Aos olhos deles, és uma ponta solta. Estou a levar-te para um lugar onde eles não te possam encontrar, mas eu não te posso carregar, e não vou esperar aqui para ser emboscado. Caminhamos." Virou-se e começou a dirigir-se para a boca do beco. Sofia fechou os olhos com força, a lutar contra as lágrimas de pura frustração. Odiava-o. Odiava o seu fato caro, os seus olhos frios e a lógica aterradora nas suas palavras. Mas não queria morrer num beco a cheirar a cerveja velha e lixo. Agarrando-se à parede de tijolo, içou-se para cima e, mancando, seguiu-o para a chuva. Letreiros de neon piscavam por cima, lançando reflexos duros de rosa e azul no asfalto molhado. Devlin não a guiou pelas ruas principais. Navegou pelo distrito têxtil através de um labirinto de docas de carga de serviço e passagens estreitas que cheiravam a cartão molhado e gases de escape. Sofia manteve a cabeça baixa, concentrando-se inteiramente no clique rítmico dos seus sapatos. Cada sombra parecia um homem com uma arma. Cada carro que passava soava como uma ameaça. Sentia-se inteiramente desconectada do seu próprio corpo, operando num piloto automático primitivo alimentado pelo terror. Pararam em frente a uma porta de aço enferrujada num armazém têxtil abandonado. Devlin digitou um código complexo num teclado mecânico pesado. A fechadura desengatou-se com um clique pesado e satisfatório. Ele abriu a porta, acenou-lhe para entrar e seguiu-a, a trancar a porta com 3 ferrolhos separados. O silêncio lá dentro foi imediato e absoluto. Devlin ligou um interruptor. Uma linha de luzes industriais acendeu-se, revelando um loft de planta aberta. Era um contraste gritante com o exterior. Os pisos eram de betão polido. Mobiliário de couro caro e minimalista sentava-se no centro da sala. Uma ilha de cozinha maciça de aço ocupava um canto, e pesadas cortinas blackout cobriam as janelas.
Parecia menos uma casa e mais um bunker tático equipado por um designer de luxo. Senta-te, instruiu Devlin, a caminhar em direção à área da cozinha. Sofia não se sentou no sofá de couro branco imaculado. Estava suja, encharcada com água do metro, suor e terra. Em vez disso, afundou-se num banquinho de madeira perto da ilha da cozinha, apertando o seu casaco barato à volta de si. Estava a tremer incontrolavelmente, embora a sala estivesse quente. Devlin tirou o seu casaco de fato estragado, atirando-o para uma cadeira próxima. Por baixo, a sua camisa preta estava rasgada no ombro, revelando um arranhão escuro e esmagado. Ele não pareceu notar. Abriu um armário pesado de aço, tirando um kit de trauma completo e uma garrafa de líquido âmbar. Caminhou de volta para Sofia, colocando a garrafa e 2 copos no balcão. Serviu 2 doses generosas. Bebe, disse ele, deslizando um copo na direção dela. Sofia olhou para o copo. Está envenenado? Perguntou ela, a voz a falhar. Um leve sorriso brincou nos lábios de Devlin. Foi o primeiro sinal de emoção humana que ela viu nele. É um Scotch de 200 euros. Envenená-lo seria uma tragédia. Levantou o seu próprio copo e bebeu-o num só gole. Sofia envolveu o pesado cristal com os seus dedos trêmulos. Levou-o aos lábios e tomou um gole. A bebida queimou um caminho flamejante pela garganta, atingindo seu estômago vazio com um solavanco de calor que a fez ofegar. Tosse, lágrimas a picarem os olhos, mas o tremor violento nos seus ombros começou a diminuir. Devlin abriu o kit de trauma. Tira o casaco! Sofia instintivamente cruzou os braços. Estou bem. O teu joelho esquerdo está a sangrar pelas calças e estás a preferir o ombro direito, declarou Devlin, os seus olhos a percorrendo-a com precisão clínica. Tira o casaco. Ela não tinha energia para lutar contra ele. Lentamente, tirou o casaco de lona úmido, deixando-o cair no chão. Por baixo, usava um uniforme desbotado de diner azul, manchado de café e ketchup do seu turno. Devlin não comentou o uniforme. Tirou um par de tesouras médicas e ajoelhou-se à sua frente. O que estás a fazer? Gritou ela, puxando a perna para trás. Ah, ceder à ferida, disse ele, agarrando-lhe o tornozelo firmemente. Com 2 cortes rápidos, cortou o tecido das suas calças do joelho, revelando um arranhão desagradável e irregular incrustado com sujeira do chão do metro. Moveu-se eficientemente, limpando a ferida com um toalhete antisséptico. Doeu terrivelmente. Sofia sibilou, agarrando as bordas do banquinho. Devlin não pediu desculpa, mas as suas mãos eram surpreendentemente firmes e cuidadosas. Quem é Lucian Bell? Perguntou Sofia. O álcool estava a soltar-lhe a língua, a cortar o choque. Devlin parou, um penso fresco na mão. Olhou para ela. Alguém que nunca quiseste conhecer. Isso não é uma resposta. Aplicou o penso, pressionando as bordas adesivas firmemente. Levantou-se, pairando sobre ela. Lucian Bell controla os cais, os sindicatos e metade dos políticos desta cidade. Ele e o meu pai tinham um acordo. O meu pai morreu há 2 semanas. Lucian decidiu que o acordo morreu com ele e que o território da minha família estava em disputa. Uma guerra de gangues? Respirou Sofia, a absurdidade da situação a atingi-la. Ela era uma empregada de mesa dos subúrbios. Preocupava-se em pagar o gás para aquecimento e em manter o seu gato alimentado. Guerras de gangues eram coisas que aconteciam na televisão. Uma transição de poder, corrigiu Devlin suavemente, aguardar os materiais no kit. Uma que Lucian está a lidar mal. Ele achou que me podia eliminar rapidamente esta noite. Falhou. E agora estou preso no meio disto. Sofia olhou para suas mãos. Eu só queria sentar-me. Era tudo o que eu queria. Um lugar vazio. Devlin encostou-se ao balcão, a estudá-la. A luz forte do teto projetava sombras profundas sobre as suas feições afiadas, enfatizando a cicatriz brutal no seu pescoço. No meu mundo, não há lugares vazios, disse Devlin baixinho. Tudo tem um preço. Pagaste por esse lugar no momento em que te sentaste nele. Agora, pertences ao perímetro. Sofia levantou o olhar, encontrando os seus olhos cinzentos frios. Tenho um emprego. Tenho um aluguer para pagar. Tenho uma vida.
Não podes simplesmente trancar-me num bunker. A tua vida está atualmente numa lista de alvos, Sofia, disse ele. Ela congelou. Como sabes o meu nome? Devlin tocou na lateral da cabeça. Vi a etiqueta com o teu nome no teu uniforme. Eu noto tudo. É assim que me mantenho vivo. E agora mesmo, é assim que te vais manter viva. Vais ficar aqui. Não vais sair. Não vais contactar ninguém. Se o fizeres, Lucian vai encontrar-te. E os seus homens não são tão educados como eu. Educados? Sofia bufou, uma risada amarga escapando-lhe dos lábios. Arrastaste-me por um esgoto. Mantive-te viva, respondeu Devlin, a voz a baixar uma oitava, perdendo o seu tom conversacional. Não confundas os meus métodos com crueldade. Sou a única razão pela qual não estás a jazitar num saco de cadáveres naquele comboio. Empurrou-se do balcão, pegando no seu copo e na garrafa. Há um quarto corredor abaixo. Uma casa de banho com água quente. Tranca a porta se te fizer sentir melhor. Mas compreende isto. Parou, olhando para trás por cima do ombro. Estás no meu mundo agora. Jogas pelas minhas regras ou morres pelas deles. O colchão era demasiado macio. Esse foi o primeiro pensamento consciente de Sofia. A sua cama no apartamento era um pesadelo de molas de há 10 anos que lhe entrava nas costas. Este colchão parecia espuma de memória e penas caras. Abriu os olhos para um teto de dutos expostos e painéis acústicos cinzentos. A memória do metro, dos tiros e do túnel escuro bateu-lhe nas costelas, roubando-lhe o fôlego. Sentou-se violentamente, a mão a voar para o peito. Ainda usava o uniforme do diner. Estava completamente seco agora, rígido com água suja seca e suor. O seu joelho latejava com uma dor surda e rítmica, mas o penso estava seguro. Sofia empurrou as pernas para fora da cama. O quarto não tinha janelas, iluminado apenas por uma lâmpada de baixa potência na mesa de cabeceira. Havia uma pilha limpa de roupas dobradas cuidadosamente no pé da cama. Calças de fato de treino pretas, uma t-shirt cinzenta e meias grossas. Eram roupas de homem, vastamente maiores, com um leve cheiro do mesmo cedro e metal que se agarrava a Devlin Murphy. Ela olhou fixamente para as roupas. A parte pragmática e exausta do seu cérebro dizia-lhe para as vestir. A parte cínica e aterrorizada dizia-lhe que mudar de roupa significava aceitar esta nova e aterradora realidade. O pragmatismo venceu. Ela sentia-se nojenta. Sofia despiu o uniforme rígido, deixando-o num monte no chão, e vestiu as roupas maiores. Dobrou a cintura das calças de fato de treino 3 vezes para as impedir de caírem. Abriu a porta do quarto. O clique pesado da fechadura ecoou ruidosamente. A área principal do loft estava banhada pelo brilho duro e artificial das luzes industriais do teto. Devlin estava de pé na ilha de cozinha de aço. Tinha descartado o casaco preto rasgado. Usava uma t-shirt branca fresca, o ombro envolvido em gaze grossa. Estava a falar numa cadência baixa e rápida no seu telemóvel discreto. A língua era italiana, o tom cortado e brutal. Não parecia um homem que tivesse sobrevivido a uma tentativa de assassinato há poucas horas. Parecia um CEO a orquestrar uma aquisição hostil. Sofia pairava no corredor a observá-lo. Sem o casaco feito à medida, podia ver o mapa de violência gravado no seu corpo. A cicatriz no seu pescoço não era uma anomalia, era parte de um conjunto correspondente. Havia uma marca de queimadura com bolhas no seu bíceps esquerdo e um corte pálido e longo no antebraço direito. Era um homem que vivia a sua vida na linha de mira. Devlin terminou a chamada, atirando o telemóvel para o balcão de aço. Não se virou, mas sabia que ela estava ali. "Há café na cafeteira", disse ele. A sua voz estava rouca de fadiga. Sofia caminhou para a cozinha. Ignorou o café e foi direta para o lavatório, ligando a torneira e deixando a água fria correr sobre os seus pulsos, a aterrar-se. "Preciso de ligar ao meu senhorio", disse Sofia para a bacia de aço inoxidável. Não. Desligou a água e virou-se para ele. "Tenho um gato, Devlin. Ele está trancado no meu apartamento. Tenho turnos no diner. Se não aparecer, perco o meu emprego. Se não pagar o aluguer até sexta-feira, perco o meu apartamento. Sou totalmente prescindível para o mundo. Não tenho um fundo fiduciário nem um império criminoso para me amparar."
Devlin serviu-se de uma chávena de café preto. Os seus movimentos eram rígidos, o ombro ferido claramente a incomodá-lo. O teu senhorio está bem. O teu emprego é irrelevante. A tua vida como a conhecias pausou no momento em que os homens de Lucian viram a tua cara. Então, devo sentar-me aqui? A voz de Sofia subiu, o tom a apertar. Por quanto tempo? Um dia? Uma semana? Até decidires que é seguro para eu voltar a servir hash browns. Ele tomou um gole lento da sua caneca, os seus olhos cinzentos a fixarem-se nos dela. Até Lucian Bell estar morto. A crueza da declaração sugou o ar da sala. Ele não o disse com malícia. Declarou-o como uma previsão do tempo. Vais matá-lo. Sofia sussurrou. Vou remover uma ameaça à minha organização, corrigiu Devlin. E até que isso aconteça, tu não existes. Se ligares ao teu senhorio, os homens de Lucian rastreiam a chamada. Visitam o teu apartamento. Quebram os dedos do teu senhorio até ele lhes dar a chave mestra. Encontram o teu gato. Matam-no e deixam-no na tua almofada como uma mensagem. Depois esperam na escuridão para que voltes para casa. Sofia sentiu o sangue a esvair-se do seu rosto. O estômago revirou-se. Estás a tentar assustar-me. Estou a tentar manter-te viva. Devlin pousou a caneca. Caminhou em volta da ilha, encurtando a distância entre eles até estar a 1 metro de distância. Sofia manteve-se firme, recusando-se a encolher-se, mesmo que ele pairasse sobre ela. Olha para mim, comandou suavemente. Ela levantou o olhar. De perto, a exaustão nos seus olhos era estonteante. A fachada fria e impenetrável rachou o suficiente para mostrar o imenso peso esmagador que ele carregava. Eu não pedi que te sentasses ao meu lado, disse Devlin, a sua voz a cair num murmúrio rouco. Eu não queria uma civil no meu perímetro, mas tu estás aqui e eu não deixo morrer as pessoas sob a minha proteção. Percebes? Sofia engoliu em seco. A pura intensidade do seu olhar era uma pressão física. Ela odiava-o por lhe tirar a agência, mas acreditava nele. Ele não a deixaria morrer. Não porque se importasse com ela, mas porque deixá-la morrer seria uma falha do seu próprio controlo absoluto. Quem está a alimentar o meu gato? Perguntou ela, a voz a falhar. A mandíbula de Devlin contraiu-se. Uma pausa longa e pesada estendeu-se entre eles. Então, enfiou a mão no bolso e tirou um pequeno conjunto de chaves. As suas chaves. Enviei um homem ao teu apartamento há 3 horas, disse Devlin. Ele empacotou uma mala com as tuas coisas. Levou o gato para uma instalação de hotelaria veterinária segura em Connecticut, sob um pseudônimo. O aluguer do teu apartamento foi pago em dinheiro pelos próximos 6 meses. Sofia olhou fixamente para as chaves a balançarem nos seus dedos cicatrizados. A eficiência era aterradora. Ele tinha desmantelado e assegurado toda a sua vida enquanto ela dormia. Mexeste nas minhas coisas, disse ela secamente. Segurei um ativo, respondeu ele, a guardar novamente as chaves. Bebe um café, Sofia. Pareces um fantasma. Virou-se e caminhou para um conjunto de monitores de computador numa secretária distante, dispensando-a inteiramente. Sofia ficou junto ao lavatório, o metal frio a pressionar-lhe a coluna. Estava segura. O seu gato estava seguro. O seu aluguer estava pago. E ela nunca se tinha sentido mais como uma prisioneira em toda a sua vida. A casa segura não tinha janelas, o que significava que o tempo deixava de ser um conceito linear. As luzes fortes do teto permaneciam um meio-dia artificial constante. Sofia andou pelo perímetro do loft, a contar os seus passos. 412 passos para fazer um circuito completo. Tinham passado aproximadamente 48 horas desde o metro. Devlin mal dormia. Vivia no banco de monitores de computador, a orquestrar uma guerra de sombras através de comunicações criptografadas e telemóveis descartáveis. O loft tinha se tornado um centro de comando tático. Sofia observava-o da ilha da cozinha, uma observadora silenciosa da brutal maquinaria da sua vida. Ele não gritava, não atirava coisas. Quando encomendava um ataque ou autorizava uma retaliação, a sua voz permanecia completamente calma. Essa era a parte mais aterradora, a absoluta falta de emoção. Sofia serviu-se da sua 4ª chávena de café. A cafeína não fazia nada para clarear a névoa no seu cérebro.
Só fazia as suas mãos tremerem. Caminhou até a secretária, parando a poucos metros da sua cadeira. Preciso de fazer alguma coisa, disse ela. Devlin não levantou os olhos do ecrã, que exibia uma grade de feeds de vigilância. Lê um livro. Há uma estante no quarto. Já os li. São todos biografias políticas e história militar. Quero fazer algo útil. Estou a ficar maluca. Ele finalmente virou-se para olhá-la. Parecia desgrenhado. A barba no seu maxilar estava a engrossar, realçando a linha pálida e irregular da sua cicatriz. Isto não é férias. O teu trabalho é não te meteres no caminho e ficares viva. Sei cozinhar, retrucou Sofia, apontando para a cozinha maciça e inutilizada. Tenho visto comeres barras de proteína e beberes scotch durante 2 dias. O frigorífico está totalmente abastecido. Deixa-me fazer algo. Devlin estudou-a. Pareceu reconhecer a borda frenética na sua voz, a necessidade desesperada de normalidade numa situação anormal. Fine, disse ele, virando-se de volta para os seus monitores. Faz o que quiseres. Só não incendies o lugar. Sofia recuou para a cozinha. Durante a hora seguinte, mergulhou completamente no ritmo mecânico de cortar, saltear e cozinhar. Encontrou alho, cebolas, tomates importados e um corte grosso de flanco. Era um trabalho árduo e físico. E pela primeira vez em 2 dias, a sua frequência cardíaca baixou para um ritmo normal. O cheiro de carne a selar e alho encheu o ar estéril do bunker, mascarando o cheiro a ozono e café velho. Serviu a comida, levando um prato de cerâmica pesado até a secretária de Devlin. Empurrou uma pilha de dossiês criptografados para o lado e pousou o prato. Devlin parou de escrever. Olhou para a comida, depois para ela. Come, instruiu Sofia, espelhando o tom que ele usara ao ordenar-lhe que bebesse o scotch. Um leve e cansado sorriso tocou nos cantos da sua boca. Pegou num garfo e deu uma dentada. Mastigou lentamente, os seus olhos a caírem de volta para os feeds de vigilância. Está bom. Está melhor que bom. É comida de verdade, corrigiu Sofia, sentando-se numa cadeira adjacente à sua secretária. Puxou os joelhos para o peito, envolvendo as canelas com os braços. Ficaram em silêncio confortável por alguns minutos. A tensão que normalmente vibrava entre eles diminuiu, substituída por uma trégua temporária construída sobre exaustão e comida quente. Então, um dos telemóveis descartáveis na secretária vibrou. Devlin pegou nele. Não falou, apenas ouviu. Enquanto ouvia, o leve relaxamento nos seus ombros desapareceu. A máscara de pedra voltou a colocar-se. A sua mandíbula apertou-se, os músculos a contraírem-se em alívio agudo. Onde? Perguntou ele. A sua voz era mortalmente calma. Ouviu por mais 10 segundos. Queima a localização. Recua. Eu trato disso. Pendurou, atirando o telemóvel para a secretária. Empurrou o prato de comida meio comido para o lado e levantou-se. O que aconteceu? Perguntou Sofia, a sua própria ansiedade a aumentar instantaneamente. Lucien fez um movimento, disse Devlin, a caminhar em direção a um armário de aço pesado num canto da sala. Digitou um código e as portas abriram-se, revelando um arsenal de armas que fez o estômago de Sofia afundar-se. Ele não foi atrás do meu território, foi atrás do meu povo. Tirou um colete tático, atirando-o por cima da camisa, e começou a carregar carregadores nas bolsas com velocidade aterradora. Para onde vais? Sofia levantou-se, dando um passo na sua direção. Para corrigir isso. Agarrou um rifle de assalto preto fosco pesado, a verificar a câmara. Vais deixar-me aqui? Devlin virou-se para ela. Os seus olhos estavam frios, calculistas, completamente desapegados do homem que acabara de comer tranquilamente uma refeição que ela cozinhara. A porta tem um fecho eletromagnético cronometrado. Não abrirá de dentro nem de fora, durante as próximas 12 horas. Estás completamente segura. E se não voltares em 12 horas? Perguntou Sofia, a voz a tremer. A realização atingiu-a com a força de um golpe físico. Se ele morresse lá fora, ela ficava trancada num bunker subterrâneo. Devlin parou. Olhou para ela. Realmente olhou para ela, registrando o terror genuíno nos seus olhos. Atravessou a sala, os seus pesados sapatos silenciosos no betão.
Parou mesmo à sua frente. Esticou-se, a sua grande mão cicatrizada a agarrar gentilmente o seu ombro. O seu toque era firme, aterrador. O volto, disse Devlin. Não era uma promessa. Era uma certeza absoluta forjada em arrogância e uma violenta vontade de sobreviver. Tranca a porta do quarto. Não a abras até ouvires a minha voz. Virou-se e caminhou em direção à pesada saída de aço. Os ferrolhos retráteis fizeram um clique alto e mecânico. Passou o limiar e a porta fechou-se com estrondo atrás dele. O silêncio que caiu sobre o bunker foi imediato e sufocante. Sophia ficou inteiramente sozinha, o cheiro a alho e carne a selar ainda pairando no ar. Uma cruel lembrança de uma normalidade que acabara de ser despedaçada mais uma vez. 12 horas num bunker subterrâneo selado são suficientes para quebrar uma mente não construída para o isolamento. O silêncio tornou-se um peso físico. Sem o zumbido das chamadas criptografadas de Devlin ou o clique agudo do seu teclado, o loft parecia uma tumba de betão. Sophia esfregou a pesada ilha de cozinha de aço até as suas juntas ficarem vermelhas. Lavou a louça. Organizou os produtos secos na despensa. Fez tudo o que pôde para impedir o seu cérebro de calcular as aterradoras probabilidades da sua realidade atual. Se Devlin morresse, a porta destrancar-se-ia às 8h da manhã. Mas não seria ele a atravessá-la. Os limpadores de Lucien Bell encontrariam o bunker, invadiriam a porta e não perguntariam o nome dela antes de puxarem o gatilho. Passaram-se 7 horas, depois 9. Sophia sentou-se no chão, as costas apoiadas no aço frio da porta da frente. Tinha puxado os joelhos para o peito, envolvendo os braços firmemente em torno das suas canelas. As calças de fato de treino maiores ofereciam pouco calor contra o frio que irradiava do metal. Olhou fixamente para o relógio digital montado acima do rack de servidores. 7h42 da manhã, 18 minutos. O seu coração batia contra as suas costelas num ritmo frenético e irregular. Tinha-se armado com uma pesada frigideira de ferro fundido da cozinha. Era uma arma patética e ridícula contra homens com rifles de assalto, mas ela recusava-se a morrer encolhida no quarto. Se eles entrassem por aquela porta, ela ia usar a frigideira. 7h59 da manhã, 5 minutos. Sophia fechou os olhos com força. Pensou no seu gato. Pensou no cheiro do café barato no diner. Pensou na cicatriz branca e regular no pescoço de Devlin e na surpreendente gentileza na sua mão quando ele lhe tocou no ombro. 7h59 da manhã. Os pesados relés mecânicos dentro do batente da porta começaram a clicar. Soava como um cofre de banco a desengatar. Um clique pesado, depois um segundo. Finalmente, um silvo pneumático agudo. Sophia recuou, as mãos a agarrarem o cabo da frigideira com tanta força que os seus dedos ficaram dormentes. Apoiou os pés no betão polido. A pesada porta de aço gemeu para fora. Uma figura encheu a entrada, retroiluminada pela fraca fluorescência, a piscar do corredor exterior. Sophia levantou a frigideira, a respiração a ficar presa na sua garganta num suspiro agudo e irregular. Devlin tropeçou para dentro. Não andou com a sua habitual graça predatória. Praticamente caiu por cima do limiar, apoiando-se pesadamente contra a parede. O colete tático que usava estava rasgado nas costelas. O seu braço esquerdo pendia inutilmente ao lado do corpo, e o seu rosto estava manchado de fuligem e cinzas. Olhou para ela. Os seus olhos cinzentos estavam vidrados, desfocados, a lutar uma batalha perdida contra o choque. Viu a frigideira de ferro fundido levantada acima da sua cabeça. Um leve e forçado hálito de diversão escapou-lhe dos lábios. "Baixa a frigideira, Sophia", sibilou ele, a voz mal um sussurro. "Não estou a fazer ovos." Empurrou-se da parede, deu um passo instável em direção à ilha da cozinha e desabou. Não amortigou a queda. Atingiu o chão de betão como um carvalho abatido, a sua pura massa fazendo um baque doentio. Devlin. A frigideira caiu no chão. Sophia atirou-se de joelhos ao lado dele. O cheiro metálico de trauma fresco atingiu-lhe o nariz imediatamente. Estava por todo o lado. Agarrou-lhe o ombro direito, virando-o de costas. Ele gemeu, um som profundo e gutural de pura agonia. "Devlin, hey, olha para mim."
Ela deu-lhe um tapinha na bochecha. A pele dele estava gelada, pegajosa de suor frio. As suas pálpebras tremeram, revelando fendas de cinzento pálido. Colette! Engasgou ele, a mão direita a arranhar fracamente as pesadas tiras de velcro. Armário! Sofia disparou, correndo para o armário de aço que ele usara há 2 dias. Trouxe o pesado kit de trauma de volta para o chão, rasgando as travas. Gaze, pensos de pressão, agrafador médico, soro fisiológico. O que é que eu faço? Perguntou ela, a voz a falhar. Não sei como fazer isto. Devlin forçou os olhos a abrirem-se, prendendo-a com um olhar que estava rapidamente a desvanecer-se, mas ainda assim ferozmente comandador. Despeja o soro, limpa, depois enche com gaze, com força. Ela agarrou a garrafa de plástico de soro, torcendo a tampa com os dentes. Despejou-a diretamente sobre o rasgo irregular no seu lado. Todo o corpo de Devlin ficou rígido, um grito sufocado morrendo na parte de trás da sua garganta. A sua mandíbula travou, os músculos a destacarem-se em alívio agudo. Desculpa, desculpa, tagarelou Sofia, as mãos a tremerem violentamente enquanto rasgavam um enorme quadrado de gaze de trauma. Não peças desculpa, grunhiu ele através dos dentes cerrados. Enche. Ela pressionou o grosso tufo de algodão diretamente na ferida, apoiando o seu peso nas palmas das mãos para aplicar pressão máxima. Devlin arqueou-se do chão, a mão direita a voar para agarrar o seu pulso numa morsa. Não a afastou, apenas apertou, ancorando-se à sua dor enquanto ele ultrapassava a sua própria. Ficaram assim durante 10 minutos. Os únicos sons no bunker foram a respiração irregular e superficial de Devlin e os batimentos frenéticos do próprio coração de Sofia. Observou o seu rosto, a observar as linhas duras de tensão a esvaírem-se lentamente à medida que o sangramento diminuía. O aperto no seu pulso finalmente afrouxou. Deixou a cabeça cair para trás contra o betão com um baque pesado. Acabou, sussurrou ele para o teto. Sofia manteve as mãos firmemente pressionadas contra o seu lado. O que acabou? O sangramento? Lucian, corrigiu Devlin, a sua voz soando oca e infinitamente cansada. Ele acabou. Os cais estão seguros. A transição está feita. Virou a cabeça para olhá-la. Ela estava ajoelhada numa poça do seu trauma, as mãos manchadas, o rosto pálido e aterrorizado. No entanto, ela não tinha corrido. Ela não tinha congelado. Ela estava a segurá-lo. Podes soltar agora, disse ele baixinho. Não é fatal, apenas confuso. Sofia levantou lentamente as mãos. A gaze estava encharcada, mas a piscina escura no betão parara de se expandir. Recuou sobre os calcanhares, limpando uma madeixa de cabelo solta do rosto com o antebraço. Olhou para este homem, um chefe do crime, um assassino, um estranho cicatrizado de um comboio da meia-noite, deitado quebrado no chão de um bunker. Ela deveria sentir-se vingada, deveria sentir-se ansiosa por sair por aquela porta e nunca mais olhar para trás. Em vez disso, sentiu uma dor profunda e aterradora no peito. Como que por ordem, o monitor cardíaco começou a soar mais alto, um ritmo de aviso frenético. O olho de Ronan virou-se ligeiramente para cima, a cabeça a pender para o lado. Uma película de suor frio apareceu instantaneamente na sua testa pálida. O seu corpo começou a tremer violentamente. O que fizeste? Rugiu Victor, a máscara de calma finalmente a estilhaçar-se. Largou o tablet. Comprei a minha vida, disse Sadie. Devlin curou com a resiliência teimosa e agressiva de um cão vadio. Sofia tinha-lhe agrafado o lado, uns assustadores e nauseantes 10 minutos que ela nunca quis repetir, e tinha-lhe dado antibióticos de alta dose do kit. Na terceira manhã, ele estava sentado à ilha da cozinha a tomar uma chávena de café preto. Movia-se rigidamente, preferindo o lado esquerdo, mas a palidez mortal tinha desaparecido da sua pele. Sofia estava junto ao lavatório a lavar a sua caneca de café. Usava as suas próprias roupas novamente. As suas calças ainda tinham um joelho em falta, e o seu casaco estava ligeiramente úmido, por ter sido lavado na pia, mas ela sentia-se ela mesma, parcialmente. Uma pasta manila grossa e sem marcas estava sobre o balcão de aço entre eles. Devlin tocou na cartão com o dedo indicador.
Está tudo aqui. Sofia desligou a água. Secou as mãos numa toalha, sem o olhar. O quê? A tua vida, respondeu Devlin. O tom dele era estritamente de negócios, frio, eficiente, inteiramente desapegado. A escritura do teu prédio de apartamentos. Comprei-o através de uma empresa de fachada. Nunca mais pagarás aluguer. Há uma nova conta bancária em teu nome, com capital suficiente para garantir que nunca terás de carregar uma travessa num diner pelo resto da tua vida. O teu gato já está de volta à tua sala de estar. Sofia olhou fixamente para a pasta. Era um bilhete dourado. Era tudo o que uma empregada de mesa cansada e falida dos subúrbios poderia alguma vez sonhar. Liberdade financeira, segurança. Parecia um pacote de rescisão. Estás a subornar-me, declarou Sofia, a sua voz notavelmente calma. Estou a compensá-la pelo seu envolvimento involuntário, corrigiu Devlin, recusando-se a encontrar o seu olhar. Olhou rigidamente para a parede atrás dela. Toda a rede de Lucian foi desmantelada. As ruas estão limpas. Ninguém sabe quem és. Estás completamente segura para sair por aquela porta. Sofia caminhou lentamente em direção à ilha. Não estendeu a mão para a pasta. Parou diretamente do outro lado dele, apoiando as mãos no balcão de aço frio. E quanto ao perímetro? Perguntou ela calmamente. A mandíbula de Devlin apertou-se. Não há perímetro agora. A ameaça desapareceu. Isso é uma mentira, contrapôs Sofia. Não gritou. Falou com uma certeza calma e aterradora que o fez finalmente olhar para ela. Haverá sempre outro Lucian Bell. Haverá sempre alguém a tentar tirar o que tens. Tu vives a tua vida num estado de guerra constante, Devlin. Vai para casa, gritou ele, a voz de repente áspera, traindo o apertado controlo que ele se forçava a ter. Não pertences a isto. Viste o que aconteceu. Costuraste o meu lado num chão de betão. Eu sou violência, Sofia. É tudo o que sou. Sentei-me ao lado da violência num comboio da meia-noite, respondeu Sofia, recusando-se a recuar. E essa violência puxou-me para trás de uma divisória de aço. Essa violência arrastou-me por um túnel de metro, deu-me um lugar seguro para dormir e levou um tiro para garantir que eu pudesse sair daqui viva. Devlin levantou-se. O movimento súbito puxou claramente as suas agrafes, um rosnado a aparecer no seu rosto, mas ele ignorou-o. Inclinou-se sobre o balcão, encurtando a distância entre eles. Estás a confundir adrenalina e gratidão com outra coisa, avisou ele, os seus olhos cinzentos a perfurarem os dela. Vai para casa, Sofia. Pega no dinheiro, compra um colchão melhor, esquece que alguma vez me viste. Sofia olhou para ele. Olhou para a cicatriz dura e irregular no seu pescoço. Lembrou-se do silêncio do vagão do comboio, do terror absoluto das pessoas que sabiam o que ele era. Ela sabia exatamente o que ele era. Era um monstro para o resto da cidade, mas não era um monstro para ela. Estendeu a mão sobre o balcão. Devlin estremeceu ligeiramente, uma reação microscópica quando seus dedos roçaram na gola da sua camisa. Ela não se afastou. Tocou gentilmente no topo da sua cicatriz com o polegar. A sua respiração engasgou-se, todo o seu corpo ficando aterradoramente imóvel sob o seu toque. Não quero esquecer, sussurrou Sofia. O cinismo que definira toda a sua vida, a crença de que o mundo era inteiramente transacional, que ninguém cuidava de mais ninguém, tinha desaparecido, queimado no cadinho dos últimos 5 dias. Sofia, Devlin respirou, um aviso baixo e desesperado. Passei a minha vida inteira a ser invisível, disse ela, a sua voz firme. A ficar de pé durante 14 horas por dia, a servir pessoas que nem sequer olhavam para a minha cara. Tu olhaste para mim, viste-me e protegeste-me. Retirou a mão, pegando na pasta de Manila. Não a abriu. Caminhou até ao caixote do lixo industrial, no canto da cozinha, e atirou-a lá para dentro. Atingiu o fundo com um baque pesado e baço. Devlin olhou para ela, genuinamente chocado. Era uma expressão que ela nunca vira no seu rosto. Tens ideia do que acabaste de deitar fora? Sei exatamente o que deitei fora, disse Sofia, a caminhar de volta para ele. Deitei fora um lugar vazio. Não quero mais sentar-me sozinha. Devlin olhou para ela durante um longo e agonizante momento. As pesadas e protetoras paredes que construíra à sua volta, as paredes feitas de violência, riqueza e isolamento,
pareceram rachar ao meio. Ele não lhe ofereceu uma vida segura. Não podia. Só lhe podia oferecer o seu mundo com todos os seus riscos inerentes e aterradores. Estendeu a mão sobre o balcão, a sua grande mão a envolver gentilmente a parte de trás do seu pescoço. Puxou-a para a frente, a testa a descansar pesadamente contra a dela. Cheirava a café, sabão caro e perigo. Percebes? Murmurou Devlin, a sua voz uma vibração rouca contra a sua pele. Que se ficares, eu nunca te deixarei ir. O perímetro torna-se permanente. Sofia fechou os olhos, inclinando-se para o seu toque. Eu sei. É perigoso, é barulhento, é violento. Tem uma frigideira de ferro fundido, sussurrou ela, um pequeno e genuíno sorriso finalmente a aparecer no seu rosto. Consigo lidar com isso. Devlin riu, um som baixo e escuro que ribombou no seu peito. Virou a cabeça ligeiramente, pressionando os lábios contra sua têmpora. Não foi um beijo suave e romântico. Foi uma marca, uma reivindicação, uma promessa de proteção absoluta. A pesada porta de aço do bunker permaneceu fechada. Lá fora, a cidade continuava, completamente alheia à mudança no submundo. Mas lá dentro, o silêncio já não era aterrador, era partilhado. Sofia tinha ocupado o último lugar ao lado de um estranho cicatrizado e não tinha intenção de se levantar alguma vez. Obrigado por terem vivenciado esta jornada sombria e envolvente conosco. Se a coragem de Sofia e a feroz natureza protetora de Devlin vos mantiveram na ponta da cadeira, cliquem em gosto para mostrarem o vosso apoio. Dedicamos os nossos corações a criar estas narrativas profundamente humanas e intensas. E o vosso envolvimento alimenta a nossa próxima criação. Não se esqueçam de partilhar esta história com um amigo que adora um romance de máfia realista e cru com apostas emocionais reais. Subscrevam o nosso canal e ativem as notificações para não perderem nenhum novo carregamento. O que devemos escrever a seguir? Deixem as vossas ideias nos comentários abaixo.